Fala, meus amigos, começando mais um vídeo aqui no canal. A gente foi surpreendido ontem à noite com o Teleton, onde que o Bolsonaro ligou para o Silvio Santos no meio do programa do Teleton de ontem, que se eu não me engano são vários dias que o Teleton rola, né? Acho que é isso, não sei. Enfim, ele ligou ontem lá para o Silvio Santos, dizendo que iria fazer uma doação pessoalmente, pedindo para os brasileiros doarem. A primeira coisa que já chama a nossa atenção, principalmente porque o Silvio Santos destacou isso, é que nenhum presidenciável nunca havia dado o prazer de ligar para o Teleton o próprio presidente em pessoa pedindo para as pessoas doarem. O Silvio Santos disse isso ao vivo. Você foi o primeiro presidente que me deu a honra de estar presente aqui, não fisicamente, obviamente, mas de dar a sua contribuição, não apenas financeira, mas contribuição de espírito também, pedindo para que outras pessoas também doem. Então, foi uma atitude sensacional do Bolsonaro e, em adição, o Silvio Santos ainda fez elogios ao Bolsonaro, fez elogios ao Sérgio Moro. Teve até uma parte triste que ele disse que gostaria que o Bolsonaro ficasse 8 anos na presidência e o Sérgio Moro nos 8 seguintes, ou seja, seriam 16 anos de glória para o Brasil, onde o Brasil seria um país decente. Só que foi triste porque ele disse que talvez ele não esteja vivo até lá. Todo mundo sabe que o Silvio Santos tem muito dinheiro, então ele parece ser uma pessoa jovem, mas eu acho que ele já passou dos 70. Eu, sinceramente, acho que do jeito que ele tá, ele com certeza chega daqui a mais de 16 anos. Só que foi triste ver ele falando isso. Geralmente as pessoas, quando são mais idosas, elas são mais complacentes com a morte, elas falam mais doce, falam mais tranquilos quando se fala de morte, porque é um ciclo natural. As pessoas sabem que vão envelhecendo, sabem que a morte está chegando perto, mas não deixa de ser triste. Nós gostaríamos que o Silvio Santos ficasse ainda muitos e muitos anos, décadas aí na TV brasileira, porque eu tenho certeza que pelo menos metade da população é muito fã do Silvio Santos. Eu fui um cara que crescia ouvindo, vendo Topa Tudo por Dinheiro e Câmera Escondida com o Ivolanda e o Jeep. Quem não lembra daquela pegadinha, daquela câmera escondida do Jeep, onde ele controla uma caveira dentro de um carro ou dentro de uma motocicleta? Meu Deus do céu! Quando eu era criança eu me escangalhava de rir, você não tem noção. Hoje eu ainda rio. Vira e mexe eu procuro no YouTube, eu até mostrei pra minha namorada recentemente essa câmera escondida, ela riu pra caraca. Mas a risada que eu dava quando eu era criança, nossa senhora, meu Deus do céu. É sem precedente. Tá no top 5 das minhas maiores risadas de toda a minha vida, junto com o filme do Todo-Poderoso, quando eu era criança, que eu assisti do Jim Carrey também, que eu ri demais. Enfim, qualquer dia eu conto pra vocês qual que é o meu top 10 de risadas aí, coisas que me fazem rir até hoje. Ah, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, comentar nesse vídeo, compartilhar com seus amigos, porque dessa forma você me ajuda muito a fazer o meu canal crescer, porque eu tenho realmente intenções maravilhosas para esse canal. Eu gosto muito de conversar aqui com vocês, então se você puder me dar essa força, eu vou ficar muito agradecido, beleza? Mas nós tivemos aí o Bolsonaro ligando, dando essa contribuição aí. O Silvio Santos deixou claro que não quer que as pessoas saibam quanto o Bolsonaro deu. Ele fez uma brincadeira lá que se ele der menos, se ele der uma quantia pequena de doação, vão falar que ele é pão duro, e se ele der uma quantia muito alta, vai ser porque ele já virou corrupto, que está ganhando muito como presidente. Mal sabe ele que presidente e deputado, com certeza ele sabe disso, mas a maioria da população não sabe que presidente e deputado ganham mais ou menos a mesma coisa. Talvez o presidente ganhe até menos do que o deputado. Aí a gente tem que ver a questão dos benefícios, aquela coisa que falta a transparência no Brasil, que é uma desgraça. Mas a verdade é que ele não vai ter uma mudança brusca na qualidade de vida dele se depender do dinheiro, porque ele já ganhava bastante como deputado. Mas eu tenho certeza de que o motivo principal é porque a imprensa iria explorar isso ao máximo. Já pensou, Bolsonaro dá uma doação de 100 mil reais para o SBT? Bolsonaro doa 100 mil para o programa do Silvio Santos e descobrimos a ligação entre SBT e a campanha eleitoral de Bolsonaro. Eu não duvido nada que a Folha de São Paulo, um Brasil 247, publica alguma coisa do tipo, e você pode estar assistindo esse vídeo e falando, não, que absurdo. Eles não chegariam a esse ponto, mas eles chegaram ao ponto de vincular uma notícia dizendo que o Bolsonaro comprava mensagem de WhatsApp sem colocar nenhuma prova, Isso já é o fundo do poço, isso já é o máximo do mau-caratismo. Você acusar alguém com cunho eleitoral completamente sem provas. E ainda tem gente da esquerda. Eu já vi Manuela Dávila, já vi Fernando Haddad publicando isso em suas redes sociais. Eu vi o Guilherme Boulos falando sobre isso naquele canal lá do Paulo Henrique Amorim, lá do Conversa Fiada, aquele programa esquerdista lá. Eu vi o Guilherme Boulos falando sobre o escândalo do WhatsApp do Bolsonaro, que tem que ser averiguado. Averiguado o quê, meu amigo? Já não foi averiguado, já não se provou que não há provas.
E como é que se prova que não há provas? Porque nenhuma prova foi mostrada. Então, para mim, o Silvio Santos acertou ao não querer que ele mostre a doação que ele iria dar, que eu não tenho dúvida de que seria alta, mas realmente não interessa, apenas interessa para a AACD, que é aquela instituição que cuida de pessoas deficientes. Sensacional o trabalho, eu espero que o Teleton seja uma instituição séria, né? Seja um programa sério, que o Silvio Santos não faça mau uso desse dinheiro, que esse dinheiro realmente vá para a AACD e seja para ajudar as pessoas. E se o Bolsonaro está colocando a confiança dele nesse programa, eu tenho muitos motivos para acreditar que o Teleton é um programa sério. E uma coisa curiosa, um pensamento que eu queria deixar aqui para vocês, é porque o Silvio Santos meio que declarou o apoio dele ao Bolsonaro, não falou que votou no Bolsonaro ou que ama o Bolsonaro, mas disse que gostou do Bolsonaro ter sido eleito, de que o país agora está composto por homens honestos no poder. Ele deixou bem claro lá quando queria que o Bolsonaro fosse reeleito, que quer que o Sérgio Moro vire presidente. Depois eu não sei nem se o Sérgio Moro pretende fazer isso. Eu tenho quase certeza que o Moro nunca iria querer se candidatar a presidente, mas as coisas mudam, não vou colocar minha mão no fogo aqui para essa opinião, mas é apenas a minha opinião. Mas a gente viu o Silvio Santos declarando apoio dele, a gente viu o Raul Gil no mesmo programa do Teleton declarando seu apoio, falando que a corrupção vai acabar, de que agora o homem chegou lá. Ele não falou o nome do Bolsonaro, mas é obviamente que ele estava falando do Bolsonaro. E daí a gente percebeu que a Maísa, aquela garotinha lá que cresceu no SBT e trabalha lá até agora, ficou ligeiramente incomodada com o Raul Gil estar falando sobre isso. Não se sabe se ela interrompeu o Raul Gil ao vivo porque ele estava falando do Bolsonaro ou porque ele estava desviando o foco do programa, porque o foco do programa estava uma instituição lá que estava doando um cheque para a ACD e tal, e ele meio que desviou o assunto para falar sobre política, sobre o Bolsonaro, sobre o presidente eleito, quis desejar sorte para o presidente eleito. A Maísa não gostou, não se sabe exatamente por que ela disse isso, mas é óbvio que a esquerda ficou louca, meu Deus do céu! Ficou a esquerda azada, criticando o Raul Gil, dizendo coisas do tipo: mas isso é hora de fazer campanha política, Raul Gil, pelo amor de Deus. Essa galera é tão idiota que não existe mais campanha política. Bolsonaro já foi eleito. O que existe agora são palavras de boa fé para o Bolsonaro e palavras de má fé. Tem as pessoas que estão desejando sorte ao Bolsonaro para que ele faça um bom governo, e tem gente que está querendo que ele faça um mau governo para apontar o dedo na cara dos eleitores do Bolsonaro e falar: eu avisei, eu avisei. Quer dizer, aquela pessoa mesquinha de espírito que a gente sabe que na esquerda tem de monte. E o que eu acho curioso, que é o pensamento que eu queria deixar para vocês, é que Raul Gil e Silvio Santos, duas pessoas experientes, sábias, idosas, de uma idade mais avançada, desejaram o seu apoio a Jair Bolsonaro, e aparentemente a Maísa ficou brabinha porque eles deram seu apoio ao Bolsonaro. E daí a gente sabe que você, que é da minha geração, por exemplo, ali até os 30 anos, mais ou menos, que nasceu ali na década de 90, década de 80, você sabe que a gente cresceu com o pensamento de que os jovens vão mudar o mundo. Os jovens são as novas cabeças pensantes, então os jovens têm que ser dado poder, eles têm que ser colocados à frente da sociedade para que eles comandem a sociedade. Então, criou-se um estigma de que o jovem ele tem que saber tudo de tudo muito cedo. Você tem que fazer uma entrevista de emprego aos 18 anos e você tem que saber tudo de tudo. Você tem que saber a relação que está tendo entre Israel e Palestina e Egito e a cultura deles. Você tem que saber tudo isso na hora de fazer uma entrevista de emprego sobre uma área completamente diferente desses assuntos geopolíticos. Por quê? Porque deu-se desde cedo de que o jovem tem que ter essa habilidade. Aí ele chega aos 18 anos achando que já sabe de tudo, porque dizem que ele já sabe de tudo, de que ele é a mente do futuro, que não deixa de ser, obviamente, mas engrandecem tanto o papel do jovem na sociedade que ele chega aos 18 anos sem vontade de aprender, porque ele já acha que sabe de tudo. As redes sociais mostram muito bem isso para nós. As pessoas opinam sobre tudo, mesmo quando elas não têm ideia do que elas estejam falando. E daí a gente vê a Maísa, que provavelmente é uma garota que estuda em um colégio que muito provavelmente tem essa influência ainda, de que ela tem que se rebelar, de que ela tem que ser rebelde, de que ela tem que questionar. Quem você acha que a Maísa gostaria de votar? Quem que você acha que ela é o truculento da história? É o cara que deixou 14 milhões de desempregados? Ou o cara que fala que o bigodudo ou o careca? Quem que é mamãe e quem que é o papai? O que você acha que ela pensa quando ela vê isso e vê o professorzinho de babaca de história dela falando: nossa, o Bolsonaro é truculento, o Bolsonaro é truculento, o Bolsonaro é machista, misógino?
Então é muito provavelmente, eu tenho exemplos assim na família de crianças que com certeza são influenciadas pela escola e com a Maísa muito provavelmente não deve ser diferente. Então o pensamento que eu queria deixar para vocês é esse, de que a gente tem que parar com essa mania de exigir demais do jovem. O jovem ele tem que crescer, investir nele mesmo, para que ele possa fazer o bem para a sociedade posteriormente, depois que ele seja capacitado. E a gente tem que ouvir mais as pessoas como Raul Gil e Silvio Santos. Estou querendo dizer que Raul Gil e Silvio Santos são os donos da verdade? Não. Eu estou querendo dizer que muito provavelmente o Raul Gil sabe do que está falando muito mais do que a Maísa. E o Silvio Santos também. Muito provavelmente eles sabem muito mais, porque eles viveram muito mais, experimentaram muito mais coisas. Então, experiência conta, meus amigos. Experiência conta demais. Se chama sabedoria. Então, era só um pensamento, uma reflexão que eu queria deixar aqui para vocês. Gostei muito da ligação do Bolsonaro aí para o Silvio Santos. Vamos esperar coisas maravilhosas como essa no decorrer desses 4 anos aí de Bolsonaro como presidente. Eu fico por aqui. Fiquem com Deus. Muito prazer. Eu me chamo Renan França e até mais.